Hoje é um dia muito especial. O Jornal Razão leva ao ar mais um programa voltado ao interesse regional. Trata-se do quadro Os Prefeituráveis. E para mim é um prazer, pois eu também faço parte da família Razão. Foi aqui que eu aprendi a gostar de jornalismo e política, ouvindo as mais diversas entrevistas feitas por Leopoldo Barentim, meu tio, pessoa que me enche de orgulho. É um prazer voltar a essa casa, justo nesse momento de tanta desinformação, em que as redes sociais propagam tantas fake news e onde o Jornal Razão, numa história de mais de 25 anos, reafirma seu compromisso de trazer informação de qualidade, agora em mais uma cobertura das eleições municipais. Para isso, nossas equipes estão empenhadas e estamos investindo pesado na construção e na reestruturação de nossos estúdios, a fim de estarmos preparados para transmitir debates de qualidade dentro do período eleitoral. Você, eleitor, terá no Jornal Razão aquilo que você precisa para fundamentar sua opinião na hora de tomar uma decisão que vai valer por 4 anos. Nesse quadro, vamos ouvir todos os pré-candidatos ao cargo máximo do Executivo Municipal das cidades de Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Porto Belo, Bombinhas, Itapema e Governador Celso Ramos. Além de conhecer as propostas, realizaremos debates com os candidatos assim que suas candidaturas forem deferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Venha conosco para um voto cada vez mais consciente. Muito boa noite a todos. Está no ar, então, com muito prazer, essa estreia do nosso programa Os Prefeituráveis, uma produção do Jornal Razão, uma edição inédita, e nós tivemos aí uns imprevistos por conta dos inúmeros acessos que nós tivemos aí na nossa plataforma, por conta da busca dos internautas, mas nós pedimos desculpas desde já por esse atraso, e nós, com muito prazer, damos início a esse programa de estreia do quadro Os Prefeituráveis, e temos claro que nós seguimos todos os procedimentos de segurança que foram dados saúde. Nossa equipe está aqui fora, toda municiada com as máscaras. Nós estamos dentro de um estúdio e a orientação é que dentro de um estúdio não necessitamos utilizar as máscaras, mas temos aqui álcool em gel e estamos devidamente higienizados. Eu recebo nessa primeira entrevista com muito prazer vereadora Fernanda Mello, que dá a honra de ser entrevistada nesse primeiro quadro Os Prefeituráveis. Vereadora, seja muito bem-vinda. Imagina, né? Só muita gratidão e agradecimento ao Jornal Razão, toda a sua equipe. E para mim é uma honra, né, participar dessa estreia, né, histórica de um programa da nossa cidade com um nome tão sugestivo, né, Prefeituráveis, e que eu tenho certeza que fará história na cidade de Tijucas. E será um sucesso realmente trazer à população de Tijucas a oportunidade de conhecer, né, os seus pré-candidatos, né? Vereadora, eu quero iniciar a nossa conversa. Nós já tomamos aqui um chá, a gente pôde se conhecer um pouco melhor. Sou egresso da Univale, como a senhora também. O prefeito Eloy, professor Eloy, ele se elegeu com um chavão que pegou muito bem aqui na cidade, tanto que o elegeu, que foi o Mudar Faz Bem. Recentemente, o Rogerinho, Luiz Rogério, o autor dessa frase, ele trouxe detalhes de como que surgiu isso na campanha do professor Eloy. E uma pergunta que fica: a mudança foi boa? A pergunta quem acompanha o trabalho da vereadora Fernanda Mello, né, que é oposição ao governo, né, já sabe da resposta, né? Todo mundo sabe que mudar, no meu ponto de vista, não fez bem, né?
E, na verdade, o que nós vimos foi uma mudança de sigla partidária e não foi uma mudança de posturas, né? Posturas públicas. E o que acredito que a população de Tijucas gostaria de ter visto quando comprou a briga desse Mudar Faz Bem, não era uma mudança apenas de sigla, né? Era uma mudança de postura pública, né? Era o fazer diferente, né? Era o agir completamente diferente do que as pessoas estavam vendo. E, infelizmente, não foi isso que nós vimos nesses 3 anos de administração pública do professor Eloy. Nós vimos realmente uma repetição de erros, um agravamento de erros e a manutenção da esfera pública de uma forma ineficiente e realmente que mudar não fez bem. Assim que você foi eleita, em algumas entrevistas e declarações, você disse, olha, para que a gente possa ter um parâmetro, eu vou utilizar como parâmetro as gestões que a gente teve, por exemplo, do MDB, perfeito, o antigo PMDB. E aí nós temos como referência o ex-prefeito Elmes Maneric. Com certeza. Analisando as gestões do ex-prefeito Elmes Maneric, o que você pode dizer que teve de continuidade na gestão do prefeito Eloy, ou você acha que ele não deu continuidade em nada? Inquestionavelmente, o prefeito do MDB, né, Elmes Maneric, foi e é ainda o melhor prefeito, o melhor gestor que Tijuca já teve. Inquestionavelmente, os números nos mostram. O Elmes fez realmente um primeiro mandato na nossa cidade que foi assim histórico, realmente em obras, em sangue no olho. E, no seu tempo, o Elmes fez realmente o possível, o impossível, e foi um gestor exemplar, né? E, na sequência, o Elmes já estava afastado há 4 anos da municipalidade, da gestão. E é evidente que programas, que ações, que atitudes, que aqueles que faziam parte da equipe dele, muitos também se dissiparam, já não estavam mais quando o prefeito Eloy assumiu, porque antes dele ainda existia um outro gestor, que foi o prefeito, né, Valério Tomasi. Então, eu não consigo enxergar essa continuidade. Não consigo enxergar essa continuidade assim em vários aspectos, em várias posturas e em várias situações que a gente pode ver em termos de saúde e educação. Eu vejo realmente que hoje há uma total descontinuidade ao que o prefeito Elmes plantou, né, há 16 anos atrás. Hein? Vereadora, a sua atuação ficou muito conhecida por uma atuação no Legislativo muito ferrenha. Você é conhecida por discursos assim, principalmente quando você utiliza a tribuna. Eu costumo dizer que o parlamentar, ele tem uma das suas ferramentas, é o parlar, é a fala. Então, quando ele utiliza a tribuna, por isso a expressão imunidade parlamentar, ele geralmente ele se sente um gigante na sua fala, e você ficou conhecida por essa atuação um pouco mais audaciosa. Fazendo uma comparação, nós tivemos uma vereadora na outra legislatura que foi a vereadora Lialda Lemos. Perfeito. Certo? E me lembrava, hoje, me preparando para essa entrevista, e me deu uma impressão que a senhora assumiu uma postura como que se fosse essa lacuna que a vereadora Lialda Lemos deixou. Nesse sentido, te pergunto, quais são as tuas referências na vida pública, na vida política? As minhas referências na vida política, né? Eu não poderia deixar de falar, né, de Pedro Simon, que eu acho que é um orador incrível e, muito mais do que um orador incrível, é um político crível, né? É um político que fala, prova, tem ações compatíveis com a sua palavra. Eu tive o prazer de assisti-lo no Cobrasol, numa palestra que deu aqui na Univale. No âmbito, no caso do parlamento, né, do legislativo, a minha inspiração hoje no Brasil é a Simone Tebet. Eu acho ela de uma integridade, de uma racionalidade, de uma forma harmônica de tratar incrível. E por eu ter essa postura mais confiante, agressiva, eu me inspiro muito nela, porque a Simone é aquela pessoa que
briga ou não briga e o tom de voz é o mesmo. E eu não consigo essa façanha. Eu sou muito assim expressiva, realmente. Então, quando eu estou raivosa, todo mundo vê que eu estou raivosa. Quando eu estou amando, todo mundo vê que eu estou gostando da ideia. E é um traço da minha personalidade, assim como as pessoas, muitas são mais amenas e são mais, como eu estou dizendo, né, harmônicas no trato e no falar. Eu realmente me expresso com fala, com timbre de voz, com postura. O meu corpo fala por mim, né? Que é uma postura minha. E que eu, às vezes, acredito que isso causa uma certa agressão a muita gente. Às vezes, eu estou até não gostando daquilo, mas não vou matar ninguém porque não estou gostando. Mas, da forma que eu falo, eu amedronto. E, na verdade, é uma postura minha. Então, a Simone tem esse traço, né? E uma outra mulher também que eu me inspiro muito, e aí já é mais da minha linha, né, do realmente cobrar o dinheiro público e falar, e, enfim, que é a deputada Ada De Luca, que também é uma inspiração. E, em termos de gestão pública relacionada ao nosso município, nós somos muito felizes, né, os partidários do nosso MDB de Tijucas, em termos, né, prefeitos como o Dr. Lauro, né, que nos ensina sobre desbravar a cidade, sobre não ter medo, sobre abrir as ruas, sobre subir no trator, sobre eficiência. Nós temos aquela grandeza de bondade de ser humano, que é o Gordo, né, que foi o nosso prefeito Newton Fagundes, que é uma inspiração incrível para todos nós do nosso partido, que é o social, que é o coração, que nos ensina realmente que nós temos que ir à base, que nós temos que cuidar das pessoas, porque para isso estamos com a caneta na mão. E, por fim, o nosso prefeito Elmes, que, como já disse, considero realmente o melhor gestor até hoje no município de Tijucas, em gestão pública, em eficiência, em conseguir realmente fazer uma onda com que o executivo, na gestão dele, trouxe números jamais vistos às nossas cidades, em todos os aspectos, em educação, em saúde. Eu desafio a qualquer um a me trazer melhores números do que o prefeito Elmes. Então, é uma grande inspiração que temos, e temos tudo para conseguirmos aí, tentarmos uma gestão com muitos exemplos positivos na nossa cidade. Muito bem, nós estamos aí na nossa entrevista, primeira entrevista no nosso quadro Os Prefeituráveis. Nós temos o patrocínio, com muito prazer e alegria, da Teles Informática, consultoria em TI, suporte e serviços de informática para empresas, Rudinex, segurança com quem entende do assunto, Vetvale, clínica veterinária, Treviso, seu mundo dentro de um Fiat. Esses são os nossos patrocinadores, nós agradecemos muito. Vereadora, eu fiz uma pesquisa e, de acordo com essa pesquisa que eu fiz, os números são astronômicos. E não são os números dos respiradores, não. Fique tranquila. Ao longo desses 4 anos da sua legislatura, de acordo com dados que nós obtivemos, você apresentou 392 indicações, 119 projetos de lei, 6 projetos de resolução do Legislativo e 215 requerimentos. A indicação, para quem nos assiste, é uma medida legislativa para que outro órgão tome as devidas providências que lhe são cabíveis. No caso da vereadora, essas indicações são quase sempre endereçadas ao Executivo Municipal. Diante de toda essa produção legislativa, vereadora, claro que com toda a assessoria que a senhora conta, eu lhe pergunto, quanto dessa produção legislativa foi atendida pela Prefeitura de Tijucas? Da produção legislativa, em termos de indicações, né, que seria, na verdade, o que a gente indica ao prefeito, nós tivemos aí cerca de 5% de atendimento, né? E são demandas da comunidade que chegam até você. Sim, na verdade, a gente tem aí indicações como a própria reforma da Ponte Bucão-Viana, que foi a minha 8ª indicação da legislatura lá em 2017, assim que a gente estava chegando. A gente teve a indicação do funcionamento da balsa
né, que também foi uma indicação ali de número 11, lá no início da legislatura de 2017. Então, indicações que a gente fez ao longo desse trabalho, aquele cruzamento da Avenida Marechal Deodoro, ali aquela rótula que ali era um lugar de muito acidente, também foi uma indicação dessa vereadora, a reforma, pavimentação e a questão da drenagem da rua Apolônio, né, Vargas também foi uma indicação. Então, a gente teve aí praticamente 5% dessas indicações. Em termos de projetos, os números são frustrantes, né? Porque de mais de 100 projetos apresentados, né, nós tivemos apenas 6 projetos aprovados, né? Então, isso, na verdade, é muito frustrante para quem se propõe a trabalhar. E muito triste também a sociedade, né, que, na verdade, não consegue ver seus pares legislando ao seu favor, né? É o que eu diria. Então, aqui você atribui esse insucesso dentro da Câmara. O que está acontecendo? São projetos, às vezes, a gente vê ali, que vêm como inconstitucionais? Sim, exatamente. O que temos ali? Temos consultores que dizem que são projetos que ferem a Constituição, é isso? Não, nós temos ali pessoas que, na verdade, veem a sua função como algo pessoal e não como algo público, né? E acham que, indeferindo o projeto da vereadora, que é em benefício do povo, atinge a vereadora e não o povo, né? Eu entendo que seja isso, porque, na verdade, não tem realmente razão de ser. E a gente tem, inclusive, algumas experiências, assim, a vereadora é autora do projeto A e o vereador é autor do projeto B, que é idêntico ao A. Aí, naquele caso, é constitucional, mas, no caso da vereadora, é inconstitucional, né? E a gente vive essa esfera humana, né, que envolve a inveja, porque aquele está fazendo e eu não fiz, o fake news, que eu tenho que inventar alguma coisa sobre ela para me sobressair, porque, enfim. Mas é humano e política, e a gente tem que lidar muito bem com isso tudo. Mas a minha tristeza é só realmente ver o retrocesso para a sociedade, né? Isso é triste, né? Porque nós somos pagos para fazer com que a sociedade evolua, né? Que a gente ande para frente, que seja melhor a escola de amanhã do que a que foi hoje, que os alunos sejam melhores educados amanhã do que está sendo hoje, e que a nossa saúde seja melhor. E quando a gente vê as leis não serem compatíveis com esse interesse comum, e sim servirem a interesses privados e mesquinhos como esses, é triste. Só isso, triste. Aproveitando esse gancho das fake news, as chamadas fake news, isso está tão em voga hoje, essa discussão. Como figura pública, por óbvio, você já se envolveu em algumas polêmicas, né? Eu não tenho tempo aqui para a gente discutir aquela questão da vaga no banco. Sim. Você, inclusive, cita uma multa que foi 3 minutos de diferença. Sim. Situações desse tipo. Sim. Mas em algumas rodas de conversa pela cidade, eu ouvi pessoas comentando que você seria contra a sua posição como figura pública, seria contra a pavimentação asfáltica. Ou seja, vereadora Fernanda é contra que se asfalte as ruas de Tijucas. O quanto disso é verdade e o quanto disso é mentira? Isso é 100% mentira, né? Isso não é compatível com uma pessoa que pensa numa gestão pública eficiente, né? Isso não existe. Mas, a verdade, essa fala, ela ocorreu. Ela ocorreu dentro, né, da Câmara de Vereadores, enquanto nós discutíamos a destinação, né, dos 10 milhões de reais aprovado, né, pelo Finisa, para que nós tivéssemos o asfaltamento da Beira-Rio. Então, assim, foi vendido, né, toda a bancada de situação, vendeu toda a ideia de um empréstimo para todo mundo, né, de 10 milhões de reais, visando o asfaltamento da Beira-Rio, que, sem dúvida nenhuma, é a nossa maior obra hoje do município. É algo que realmente nos faz sofrer muito aquela questão viária ali, não só a nós, mas ao vale inteiro, né? Então, aquilo ali é uma obra necessária. E, a princípio, o dinheiro veio, né, foi gasto em outras pequenas obras,
e não foi feito o asfaltamento da Beira-Rio. E aí a vereadora, num debate desses, usou a seguinte frase: temos que cuidar do dinheiro público e de onde a gente deveria ter empregado esse dinheiro do asfalto do Finisa, que deveria ser para a Beira-Rio. Porque é evidente que Tijucas não será totalmente asfaltada. Que, de fato, não tem dinheiro para asfaltar Tijucas. Essa tônica. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Nós não temos dinheiro para asfaltar a cidade inteira. Evidente que não temos. Então, temos que priorizar as obras com maior necessidade para a população. E aí que se cortou exatamente essa frasezinha, que Tijucas não pode ser totalmente asfaltada, né? Em função, é claro, também da impermeabilidade do solo, da sustentabilidade, do aquecimento da cidade, por N razões, né? Não só a questão também financeira, que tem que ser levada em consideração. Tu has de convir comigo que é o que nós vivemos hoje. Do que nos adianta tanto asfalto se não temos uma educação? Do que nos adianta tanto asfalto se não temos uma saúde, estamos com uma saúde precária? Então, a gente tem que ter uma gestão harmônica, que pense no ser humano, na mobilidade urbana, na saúde, na educação, e não uma gestão apenas focada num item, que é o asfalto. Entende? Então, esse é o meu, digamos assim, entendimento de gestão pública. Eu acho que a gente tem que dosar e ser harmônico nas decisões do Executivo quanto ao dinheiro público. Para isso, a gente já tem uma própria divisão tributária. Tanto por cento é para cá, tanto por cento é para cá, para justamente o governante se limitar a atender todos os eixos que compõem a administração pública. Muito bem. E nesse sentido, eu fui ouvidor do Instituto do Meio Ambiente, que é a antiga FAPA, e além de ter sido gestor ambiental, nós criamos, a convite do prefeito Juliano em Governador Celso Ramos, a Fundação do Meio Ambiente, perfeito, que é um órgão ambiental no município. Sim. Então, de questão ambiental, entendo um pouco. Perfeito. E a questão da permeabilidade do solo é muito importante. Muito importante, né? Claro. Porque quando há uma chuva, se nós não temos para onde escorrer essa água, se a drenagem não é bem feita, isso vai aonde? Essa água sobra, como a gente fala na linguagem popular. Sim. E essa água vai sobrar onde? Na casa das pessoas. Exatamente. Né? Então, esse foi o contexto. Esse foi o contexto. E, assim, eu respondo e acho até engraçada essa colocação, porque ela é tão absurda que é motivo de achar graça, né? Porque, imagina. Só que é triste, digamos assim, em termos de ser uma vereadora, de estar compondo uma administração, de certa forma, a gente tem que perder tempo de uma entrevista para responder isso. Se é a favor, se é contra o asfalto, é tão absurdo. Enquanto nós deveríamos estar, sim, discutindo um projeto de asfalto para Beira-Rio eficiente. Né? Porque, na verdade, é tudo feito a toque de caixa, é tudo feito dentro de um saco preto, e quando abre o saco preto da administração pública do prefeito Eloy, aparece uma ponte de 7 milhões de madeira, que não vai passar caminhão. Agora a gente está aí em vias, muitas fotos, muitos dinheiro vindo, milhões do João, mais milhões do Pedro, do meu deputado querido, aquela coisarada toda, e está se falando numa obra que se chama Beira-Rio. Eu não vi ninguém apresentar um projeto acerca de drenagem daquela avenida, que, na verdade, é um projeto de drenagem importantíssimo, porque ali é o fim das redes. Toda a nossa rede de drenagem, de saneamento, está ali naquela avenida, é o fim da rede. Vai escoar ali? Vai escoar ali. Não vejo ninguém falar sobre esse projeto. Não vejo ninguém falar sobre o projeto daquela avenida. Agora, depois dessa entrevista, vão aparecer os projetos, né? É questão de 10 dias, os projetos vão aparecer, né? Mas, assim, não vejo ninguém falar naquela avenida sobre estacionamento. É a avenida principal da cidade, é cheio de comércio, e nós estamos em vias de, iminência de, virar uma avenida de tráfego rápido, que é um asfalto. A pessoa vem, Canelinha, São João Batista, vem embora, vem embora, vem embora. Quando chega em Tijucas, ele vai andar 40 por hora ali no asfalto? Não vai, minha gente. Como é que vamos fazer isso? Se temos uma via rápida, temos uma delimitação de espaço,
Como é que será o estacionamento daquele comércio ali? Vai se utilizar a própria via? Vai se exigir um recuo, mas já tem tanta obra feita? Um exemplo, a questão ali, vou fazer até um merchandising ali, a gráfica Teles. Ela é uma gráfica, um estabelecimento comercial, está uma casa muito antiga construída, praticamente em cima da rua. Como é que vai ficar o estacionamento desse estabelecimento? E assim como tantos outros daquela rua. Acessibilidade, a questão de calçada, a questão tem tantos projetos que tem que ser discutido naquela avenida que eu fico preocupadíssima com essa obra. Sem contar no transtorno em si, vereadora, da implantação desse asfalto, dessa obra. Porque provavelmente esse trânsito vai ser deslocado pela outra avenida. Veja que a gestão do prefeito Valério foi um pouco marcada, porque foi massacrada. O prefeito que cavou a cidade quando da implantação do sistema de esgoto. E veja só que nós teremos novamente um problema no trânsito. Sim. E isso também precisa ser planejado. Precisa ser planejado, com certeza. Eu quero mandar também aqui o meu alô, meu agradecimento ao Ney da Tijussat, que está nos ouvindo, Ney, um grande amigo, parabenizando pelo programa. Gabriel Benevenuti também, que é um amigo do coração, está parabenizando pelo programa. O Jefferson Ferreira diz o seguinte: para fazer o que o senhor Eloy fez, acho difícil algum outro fazer, mas sim o Elmes Maneri, que abriu sim um leque de oportunidades para Tijucas. Está aí o comentário do Jefferson. A Marisete Vieira diz: nossa futura prefeita. Olha aí, vereadora. Arinete Soares: sempre vejo os vereadores tentando fazer o que os munícipes precisam, mas vem o prefeito e os vereadores do contra vetar. Você mesma já passou por isso. Caso seja prefeita de nossa cidade, de que forma você pretende agir nessas ocasiões? Como é que você vai lidar se a senhora não tiver isso pensando lá na frente, numa possível eleição da senhora? Perfeito. Se não tiver uma composição de maioria na Câmara, como é que você lidaria para conseguir a governabilidade? Eu acho que a gente tem que tratar da governabilidade sempre com transparência, carta na mesa e bom senso, né? Então, uma também da questão assim de frustração que eu vejo nessa legislatura é a ausência do respeito do prefeito para com o legislativo. Então, vejamos, senhores, nós estamos há 3 anos dessa gestão e da nossa legislatura, né, do qual eu faço parte. Vocês acham que algum dia, um só, o prefeito convidou todos os vereadores para participar de uma decisão política dele? Não, nunca fomos chamados. Então, isso já é uma afronta e já é um absurdo a todos nós. Por quê? Porque a gente não consegue participar, a gente não se torna consultivo da gestão pública. E nós somos os consultores da gestão pública. Nós somos as pessoas que o povo elegeu para conduzir, para indicar, para fazer os requerimentos ao prefeito. E simplesmente não somos ouvidos. Então, eu acho que esse ponto, eu não teria, digamos assim, medo desse tipo de colocação, porque uma das coisas que eu tenho em mente seria isso. O prefeito tem que se reunir com os 13 vereadores, no mínimo a cada 15 dias. No mínimo, porque eles são os consultores da gestão pública. Tu consideras que se algum dia o prefeito Eloy tivesse nos convocado e eu tivesse ido lá e tivesse feito, né, requerimentos, dado sugestões, e ele tivesse cumprido, tu acha que eu iria negar isso ao povo? Eu seria a primeira a dizer... Fui na reunião com o prefeito Eloy. Muito obrigado, prefeito. Levei o pessoal lá da igreja quadrangular para fazer aquela área verde que está lá abandonada e o senhor concedeu. Parabéns, prefeito Eloy. Era o meu sonho fazer esse discurso. Era o meu sonho. Não um sonho mesquinho de oposição à situação. Um sonho da pessoa que abdicou de um projeto pessoal da sua profissão para focar 4 anos em ajudar a sua cidade. Esse é o meu projeto. Esse foi o meu projeto de ser vereadora. Eu não fui vereadora para ganhar o salário, para comprar um apartamento, para conseguir favor, para conseguir cliente. Não, gente. Eu fui vereadora para ajudar o povo. Então, qualquer pessoa que fosse na mesma sintonia que a minha, tô junto, gente. Tô junto. É isso que a gente teria que fazer. E o que eu sinto hoje dessa gestão é isso. É uma gestão
egoísta, de poucos nomes, que não escuta ninguém, e não escuta nem técnicos, porque ele não tem técnicos coerentes. Prova disso é a questão da água. Chega hoje, desafio qualquer cidadão, chega hoje lá na porteira do SAMAI, eu quero falar com o engenheiro responsável pelo tratamento, por tudo, e eu trouxe aqui uma equipe de engenheiro para debater com ele como é que funciona. Não existe. Então, quer dizer, ele não respeita os vereadores, não escuta os vereadores, também não respeita os técnicos, porque todo mundo tem uma especialização. Se eu não entendo de finanças públicas, mas tem um especialista. Se eu não entendo de ambiental, mas tem um especialista. Se eu não entendo de água, também tem um especialista. Tem uma consultoria que poderia nos dar caminhos e resolver os nossos problemas. Então, eu vejo realmente uma gestão complicadíssima e nada eficiente. Vereadora, então, você está dizendo que a sua postura, a sua atuação foi uma reação às atitudes do prefeito Elói? Exatamente. E, assim, eu repenso muito quando eu sou colocada como a pessoa que briga, como a pessoa que isso, que aquilo, em tese até amar pessoa, né? E aí eu me pergunto muito, tá? Eu me pergunto muito e é uma pergunta que eu, assim, gostaria de, inclusive, trazer reflexão para as pessoas, né? A pessoa elegeu um vereador, então ele é a pessoa que vai representar os interesses da sociedade numa casa de leis, numa casa, né, como eu já disse, até em termos consultiva da gestão pública no Executivo. Então, eu estou lá, faço discursos bravos, revoltada, porque eu estou vendo o mau emprego do dinheiro público, eu estou vendo o posto de saúde que não funciona, eu estou vendo a educação extremamente sem planejamento nenhum, entende? E aí, como é que deveria ser? As pessoas esperam que o correto e o certo seria... deixa, não vou falar não. Não, eu não posso fazer aquela denúncia, porque aquele é meu amigo. Ele roubou, está errado, mas não posso falar. Então, quer dizer, eu entendo que essa não é a postura que as pessoas precisam, e nem que o Brasil e que Tijucas precisa. Nós precisamos realmente de pessoas com coragem. Entende? Aquela tribuna tinha que faltar tempo. Aquilo ali tinha que ter 13 leões ali naquela tribuna. Porque se nós tivéssemos 13 pessoas com essa postura, nós não teríamos os desastres que nós estamos vendo no nosso município. Você acha que a Câmara hoje se tornou um puxadinho da Prefeitura? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Eu não estou achando, eu tenho certeza. Se vota ali para o prefeito, porque tem um filho empregado, porque tem o cargo da fulana, da cunhada, do não sei o quê. É uma troca de favores. Não se troca por coerência. Eu mesmo tive situações, inclusive hoje eu até acompanhei uma entrevista do vereador Essinho, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, e ele disse assim, na entrevista hoje à tarde para o Salvador, no programa de Salvador, o problema é o seguinte, é que o vereador suplente, ele não tem voto, ele tem que votar de acordo com o que o prefeito manda ou com o que o titular da vaga manda, porque senão eles vão lá e tiram a vaga. Então, ele usou a expressão. Então, assim, se chega a esse absurdo, né, que a pessoa, um parlamentar, deveria ter autonomia para realmente falar, denunciar, fiscalizar, e ele, digamos assim, já se coloca numa condição de refém, né? Eu vou, mas eu tenho que ver o que aquele que estava na cadeira quer que eu faça. E assim a gente vê muitas posturas de vários, né, parlamentares hoje. Ele vota, mas com pensamento e com foco nas decisões do Executivo e não do povo, né? Vereadora, são muitos comentários, a participação assim está maciça, nós estamos muito felizes, agradecemos a população de Tijucas e região. O Ivocélio Dias diz, boa noite, Fernanda, está na hora de Tijucas ter uma mulher na prefeitura, caráter ela tem, boa sorte, Fernanda. E a Cleia Feliciana, nossa amiga Cleia, lá da Joaia, ela faz uma provocação, ela diz, Valério convocava todos os vereadores? Será que a gestão do MDB também não falhava nesse sentido? Será que não tem que fazer a meia-culpa? Eu sou completamente isenta dessa meia-culpa, porque não fiz parte de gestão pública nenhuma do meu município. Então, quer dizer,
eu estou chegando agora, e acho que... Mas carrega o nome do MDB. Sim, mas carregar o nome do MDB, né? Gestão são de pessoas, né? Cada pessoa tem bons gestores no MDB, tem bons gestores no PP, tem bons gestores no PSD, tem maus gestores em todos os partidos, tem corrupto e ladrão em todos eles. E se tem alguém aqui que diz que só tem um partido de corrupto, então é muito fácil, a gente acaba com aquele partido e acabou a corrupção no Brasil. E a gente sabe que não é isso. Pessoas são pessoas e tem mais e boas pessoas em todos os lugares. A tua pergunta foi, você como prefeita, hoje na condição de pré-candidata, como agiria nessa situação? E eu estou lhe dizendo, eu agiria assim. Eu considero que o futuro deveria ser esse, de harmonia entre os poderes, de conversa, de discussão saudável de projeto, e não de cabo de guerra partidário. Tá? Eu acho que a competência e a eficiência precedem a questão partidária. Esse é o meu pensamento. E se João já veio e roubou, Pedro já veio e fez não sei o quê, o Elmes não sei das quantas, o Valério não sei das quantas, o Nilton Brito, no teu caso aí, também não sei das quantas, o Ilcis Groto não sei o quê. Gente, isso é passado. Quem vive de passado é museu. Hoje, a gente tem que pensar numa proposta eficiente para o município para o futuro. Sem amarras, avaliando propostas e posturas, como é que vai ser, né? E, principalmente, cobrar essa postura, né? Porque eu vi muita gente assinando embaixo de plano 55, que era um plano perfeito, né? Na verdade, todo mundo comprou esse plano, né? E hoje esse plano não foi cumprido e está todo mundo aplaudindo ainda. Então, eu estou até desconfiado que muita gente que assinou o plano nem leu, porque hoje está concordando com tudo ao contrário do plano. Então, a gente tem que superar a questão partidária e partirmos, sim, para uma questão social ligada às pessoas, ligada à gestão, ligada ao dinheiro público e que não tem absolutamente nada a ver com postura partidária. Bom, quero deixar um abraço a todos que nos acompanham, em especial aos vereadores Rudinei de Amorim, Juarez Soares, Esaú Bayer, que estão nos assistindo. O Jornal Razão está prevendo algumas outras programações na cobertura das eleições 2020, como nós falamos na nossa abertura, estamos modificando a nossa estrutura, nos preparando para os debates no período eleitoral, mas nós também teremos entrevistas com os pré-candidatos que disputarão uma vaga no Poder Legislativo. Então, nós também teremos entrevistas com aqueles que vão disputar uma candidatura à reeleição e aqueles que querem entrar para a vida política. Vereadora, preciso ir para um ponto aqui. Em 2016, você tinha recém sido eleita, numa entrevista aqui na TV Razão, e você disse que Elmes Maneric tinha sido o grande responsável por te trazer para a vida política. E disse mais, que ele tinha sido um grande responsável também pela sua candidatura. Hoje você se coloca como pré-candidata a prefeita. Pergunto, o apoio de Elmes Maneric permanece o mesmo? Sim, inevitavelmente, né? Até porque o Elmes é um líder do MDB, né? E, com certeza, isso não seria possível sem agregar todos esses, né, valores, os nossos valores humanos. E gostaria muito de fazer uma correção na tua fala, porque, na verdade, essa pré-candidatura da vereadora Fernanda Mello não é uma pré-candidatura autoimposta. A candidatura da vereadora Fernanda Mello à presidência do MDB de Tijucas, né, que hoje eu sou presidente do MDB de Tijucas, foram fatos e desenrolar natural. Não houve uma imposição. Quando nós chegamos para eleger a presidência do MDB do nosso município, nós não tínhamos nome. O Elmes está focado nos seus interesses, na sua carreira, né, como gestor público, num órgão que ele tem em Florianópolis, tem afazeres, o órgão é em Florianópolis, ele vive o dia inteiro lá, enfim, comprou uma briga com relação a um cargo público e tem que cumprir, ele não pode ficar aqui em Tijucas tratando dos assuntos de Tijucas se o órgão onde ele trabalha é em Florianópolis, né? Os outros
tenho outros interesses. E eu simplesmente disse, gente, assim, ó, não sei o que vocês acham, eu posso. E aí o meu marido, que também é vereador, o Isaú, Fernanda, tu tens que ir, tu és a pessoa que és organizada. E aí houve uma aclamação. Eu nunca disputei vaga com ninguém do meu partido. E vou dizer mais, não pretendo disputar dessa vez. Eu sou uma pré-candidata hoje a prefeita do nosso município pelo MDB por uma questão de decisão partidária. Não é um projeto pessoal da Fernanda Mello, é um projeto coletivo do MDB. E se assim não for, amanhã, semana que vem, a Fernanda também não é pré-candidata. Entende? Eu entendo que o mais bonito, mais valioso que o MDB tem na sua essência é a democracia. E nós nunca podemos fugir da democracia no nosso partido. Se tem partido que não tem democracia, que ninguém é escutado, que ninguém pode falar o que quer, que vive no cabresto, é um problema do partido. Aqui no MDB não é assim. E talvez por esse excesso de liberdade, e digo mais, de respeito à diversidade, que se fala tanto do MDB, que se cogita tanta briga dentro do MDB, e brigas que não existem. O MDB é uma família unida, é o maior partido desse país, é o partido com maior folha corrida de serviço prestado a Tijucas. Engulam isso, é fácil. Vamos fazer conta, então. E, infelizmente ou felizmente, brigas, desavenças existem na tua família, na minha família, na família de todo mundo, assim como num partido do tamanho que é o MDB. Muito bem, vereadora, os comentários aqui são muitos e a Rosana Fernandes diz verdade, sábias palavras. Quem vive de passado é museu, diz ela aqui. Já o Luiz Fernando de Lima pergunta, é correto estacionar em vaga de deficiente? Vereador, aquele assunto de novo? Não, não é correto nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas, assim, agora vamos falar a verdade sem politicagem, né? O que é uma vaga de estacionamento? Começa por aí, né? A vaga de estacionamento que a vereadora estacionou não é a vaga do Banco do Brasil, que estava aberto, funcionando, com placa delimitada e tudo certo. É uma vaga no outro lado da rua, que não traz acessibilidade a lugar nenhum, e que o único lugar que a pessoa poderia adentrar estacionando naquela vaga era na igreja, que estava com portas lacradas, fechadas. Então, quer dizer, há um erro, há uma infração de trânsito? Não sei, porque a lei de trânsito também prevê que nessas vagas teria que ter uma delimitação vertical, uma placa. E até hoje ali não existe essa placa. Então, o que eu vejo com relação à política de Tijucas é essa mesquinhez. Eles estão preocupados porque a vereadora Fernanda Mello estacionou na vaga. Mas ninguém criou uma discussão sobre delimitar as vagas, sobre trazer posicionamento e multa a quem estaciona as vagas, sobre arrumar essa questão da acessibilidade daquela vaga da igreja que não dá acesso a lugar nenhum e que é uma vaga que faz muita falta a quem, no caso, está ali no banco, porque há uma pouca oferta de vagas ali e muitos comércios. Então, eu respondo a pergunta quantas vezes for necessária, mas não é o fato de eu ter estacionado que me faz mais apta, menos apta, mais honesta, menos honesta do que qualquer um de vocês. Porque se fosse assim, quem tivesse uma infração contratual, andou acima da velocidade, não usou o cinto, falou no telefone, então ele não serve mais para a sociedade, ele é escrachado. E não é isso que a gente vê. Entende? E no dia que eu dei a entrevista com relação a essa situação, algumas pessoas comentaram, porque ela nem assume, ou ela... Não, eu assumo, gente, isso é uma infração, se for o caso, uma infração de trânsito. Agora, eu simplesmente não posso condenar a minha vida, a minha integridade, os meus projetos políticos, que são vários, inclusive, em prol da acessibilidade, em função disso. Né? Não tem cabimento, né? Então, realmente, tem que se pensar muito sobre a acessibilidade em Tijucas. Entre elas, inclusive, até um ofício que a vereadora já fez até aos Correios,
porque nós temos um prédio dos Correios hoje instalado e que não tem vaga de acessibilidade na frente. Né? Então, também foi um tema levantado e um tema de muito interesse à vereadora, que é realmente a acessibilidade da nossa cidade e dos deficientes. A Marisete Vieira traz um assunto aqui que é muito importante e muito caro a um morador aqui de Tijucas e região, que é a situação do nosso hospital e da maternidade que já não temos mais, né? Você falou da deputada Ada, ela também luta muito nesse sentido pela questão da saúde, do serviço público da saúde. O que houve, vereadora, com o nosso hospital? O que aconteceu com a maternidade? O MDB, numa possível proposta, numa possível gestão, não pensa em tentar trazer de volta isso? Não tem que pensar. Nós temos, inclusive, um plano de ação para isso, né? Nós temos que apresentar respostas para a sociedade. Não podemos admitir, simplesmente, nos ver a saúde arrancada, né, a possibilidade da gente ter tijucanos e tijuquenses aqui nascendo aqui na nossa cidade e, na verdade, simplesmente foram ali, fecharam as portas e por isso ficou. É uma luta, com certeza, dessa vereadora. A gente já fez vários requerimentos e intervenções nesse sentido. Pedimos algumas posturas do prefeito Eloy nessa ação, nessa atitude, né? Mas, infelizmente, a gente não recebeu retorno, como todas as outras também não recebemos, né? Mas eu entendo que já falei sobre esse assunto, levei, inclusive, as escrituras públicas e as matrículas daquele imóvel e, comprovadamente, aquele imóvel pertenceu ao município de Tijucas. Tá? O imóvel onde está localizada a maternidade foi objeto de doação do prefeito de Tijucas à entidade filantrópica acho que da Divina Providência, se eu não estou enganada, a fim de que ali fosse instalado um hospital e maternidade. Eu entendo, tá? Entendo como advogada, como vereadora, como munícipe, tá? E como pré-candidata, que, no mínimo, o prefeito tem que tomar uma atitude no sentido de que se viabilize judicialmente o retorno daquele imóvel para o patrimônio municipal. Por quê? Simplesmente ver aquele patrimônio administrado hoje por uma empresa privada, porque não é uma empresa filantrópica, em prejuízo da saúde do nosso povo, é inadmissível. Inadmissível. Tá? O mesmo entendimento a vereadora tem quanto aos prédios dos Correios, que foi o mesmo esquema. Era um prédio do município, prefeito, na época, se eu não estou enganada, João Chaves, fez uma doação para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, lá em 50 e alguma coisa, a fim de viabilizar uma agência dos Correios na nossa cidade. Hoje, essa agência representa um problema, porque ela não serve mais aos Correios, ou seja, ela não serve mais ao objeto que se destinava. O prefeito doou para que servisse aos Correios, servisse ao serviço de comunicação da cidade, de informação, enfim, e está lá sendo habitada por mendigos, por pessoas moradores de rua, por usuários de drogas. Então, assim, o mínimo que a gente espera de uma postura do órgão público, do executivo, é a defesa do interesse do executivo. E isso me deixa muito intrigada, porque a gente não vê um prefeito com essa garra de defender o que é da prefeitura, o que é do povo, a lisura do dinheiro público, a aplicação desse dinheiro. É tudo assim, deixa, calma, vamos ver, não dá, não foi. E eu acho que não temos mais tempo para posturas evasivas. Eu acho que temos que ter uma pessoa com autoconfiança, que queira brigar por a gente, que vá ao judiciário, que vá brigar pelo povo, que vá brigar pelo patrimônio da nossa Tijucas, que vá brigar pela cultura do nosso município, que está lá aquele cine-teatro se acabando, né? E ninguém faz nada. A fundação veio ali, eu mesmo vi, só pediram estaqueamento para o município, não tiveram respaldo do município para fazer a obra. Há quem diga que tinha um projeto, inclusive na fundação, com dinheiro e tudo para aprovar, e nós estamos até hoje esperando a desapropriação daquele prédio pelo município. Porque a fundação não pode investir num prédio que pertence a uma família.
Concorda? Sim. Então, assim, essa falta de postura, essa falta de determinação, essa falta de coragem, de sangue no olho para brigar pelos nossos interesses, traz, infelizmente, o retrocesso da gestão pública do nosso município, que tem 160 anos e está tão atrasado se comparado a tantas outras gestões de cidades vizinhas aqui à nossa. Vereadora, há muitas participações aqui, nós já alcançamos mais de 200 internautas nos assistindo aqui pelo Facebook, e é claro que isso fica gravado, então isso repercute muito depois. A Nivana dos Santos, ela faz um comentário e a Thaís faz outro, eu vou comentar, vamos relacionar e vou fazer uma pergunta. A Nivana diz que, pelos pescadores, o prefeito, sendo da praça, não dá bola, e a Thaís diz, e o interior, vereadora? Qual a sua proposta? Nós vemos que algumas prefeituras elas têm secretarias de pesca, secretarias de maricultura, de agricultura, e que nem sempre nós temos à frente dessas pastas pessoas que têm qualificação técnica. Perfeito. Ou que essas secretarias existem tão somente para existir. Cabides, né? Os famosos cabides de emprego. Nós não temos um fomento para que esse homem do campo permaneça no campo, nós não temos uma isenção de impostos, nós não temos um incentivo fiscal. O que é que, de fato, você pensa para esses dois setores que são tão importantes para a pesca, por mais que seja artesanal, sim, e para o nosso interior? Eu penso que isso vale para todos os setores e todas as secretarias, mas parte do princípio que realmente temos que ter pessoas habilitadas para desenvolvimento de projetos em cada área, né? Um outro ponto que eu visualizo com relação a essa questão da Secretaria de Agricultura, que também envolve a questão da Fundação do Meio Ambiente, né, da questão ambiental, é que Tijucas, do formato administrativo que está hoje, ela realmente não consegue avançar. Nós temos que descentralizar o poder, né? Hoje a gente vê, inclusive numa outra entrevista também dessa semana, o entrevistador me indagou sobre um projeto que foi apresentado ao prefeito com relação à questão da reciclagem do lixo, com relação à questão de incentivo agrícola, e que o prefeito vetou ou não implementou, enfim. O que eu pergunto e o que eu gostaria de deixar aqui claro é o seguinte: quando a gente quer fazer uma gestão eficiente, menos corrupta, o que a gente faz? A gente tira o poder da caneta de um só e entrega várias canetas a várias pessoas com poder deliberativo dentro das suas pastas, evidentemente com a devida competência para aquela pasta. Então, Tijucas já tem que partir desse princípio. Não é mais admissível que Tijucas, com 40 mil habitantes, 160 anos de história, banhada por um rio, banhada por um mar, com uma infraestrutura agrícola grande, com desenvolvimento náutico, etc., não tenha uma fundação de meio ambiente autônoma e capaz de desenvolver projetos por si só e que se dependa, sim, do aval do prefeito para tudo. Então, eu entendo que a gente tem que desenvolver projetos dentro de cada pasta, com pessoas competentes, e tem muito projeto bom, tem resposta hoje para todos os problemas e para todos os anseios sociais em várias pastas. No entanto, essas decisões e o dinheiro também para a implementação desses projetos não pode estar centralizado lá na mão do secretário de Finanças, lá na mão do secretário de Administração, que Tijucas ainda tem o despautério de centralizar essas duas pastas importantíssimas na mão de um secretário só. E muito menos só na mão do prefeito. Isso tem que ser descentralizado. Nós temos que investir em uma outra postura administrativa. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? A gente tem falado nisso, é muito triste, são muitas, milhares de pessoas mortas em todo o mundo, uma situação caótica e todo cuidado é pouco. Vereadora, mas uma coisa que não parou é o calendário eleitoral. A gente percebe que, por mais que alguns caciques da política estejam se prevalecendo desse fator para dizer que o calendário eleitoral não está acontecendo e que as eleições não acontecerão esse ano
eles tentam se prevalecer dessa situação para que o eleitor fique à margem do discurso e da discussão da política que está, sim, acontecendo. Sim. Prova disso é que o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, manteve o calendário eleitoral na sua íntegra. Perfeito. Até então. As convenções partidárias serão realizadas por meio digital, isso foi sim. autorizado, né? Inclusive, o seu nome vai ser levado a uma convenção. E o que eu quero dizer com isso? Nós teremos eleições esse ano. Se elas serão em novembro ou dezembro, isso é o Congresso que vai definir. As duas casas em Brasília vão definir esse assunto. Mas uma pergunta que eu fico: o MDB chegará unido para esse próximo pleito ou nós teremos ainda alguns resquícios do que houve na eleição passada? Olha, hoje, né, como presidente do MDB, eu não enxergo, né, esses restícios, né? Na verdade, temos apoio dos ex-prefeitos, né? Do Gordo, do Dr. Lauro, do próprio Valério, que, inclusive, já colocou seu nome para ser, inclusive, vereador, né, da chapa do MDB para 2020. Então, Elmes, da mesma forma, não é candidato por uma questão de opção, né, de foro íntimo, porque tem uma função pública que está exercendo a nível estadual, enfim. Mas eu acredito que não temos razão para não chegarmos unidos, né? Porque, na verdade, ainda somos o maior partido da cidade. Você acaba de trazer uma informação muito importante, vereador. O ex-prefeito Valério Tomás, então, é pré-candidato a vereador? Sim, está na nossa lista de pré-candidatos a vereador. Futura nominata. Está na futura nominata, está na nossa listagem, está no nosso grupo que temos criado de pré-candidatos. Né, esse grupo ali estão os 28 nomes de pré-candidatos a vereadores no nosso município, e a gente está fazendo aí treinamentos já ao longo de um mês ou dois aí que estamos alimentando, treinamentos com especialistas nas várias áreas, como gravar, como fazer, como abordar, a parte jurídica, o que pode, o que não pode. E o ex-prefeito Valério é MDB, é nosso filiado, está entre os 45 nomes do nosso diretório montado e é pré-candidato. Então, assim, não enxergo, digamos assim, nenhum tipo de desunião do MDB. Acho que o MDB não está no poder. Isso aí é bom e é ruim. É excelente, porque afasta muita gente ruim. Quem não tem compromisso com o movimento democrático, quem não tem compromisso com o partido, quem não tem compromisso por tudo que já viveu, por tudo que já ganhou e por tudo que já, digamos assim, usufruiu desse partido, que são as andorinhas interesseiras, ficam longe. O que eu acho excelente, isso já é uma limpeza natural, né? Mas não é porque temos algumas andorinhas voando contra, digamos assim, a tudo que já fizeram na vida, que nos diminui, que nos deixa sem união. Muito pelo contrário, eu acho que quando a gente tem essa afinidade de ideias, das pessoas desinteressadas, digamos assim, no seu interesse, interessadas num bem comum, numa proposta coletiva, na formação realmente de um plano de governo coletivo e não pessoal e nem privado, eu acho que as chances de se criar essa união, ela é muito maior. E prova disso, inclusive, foi até a questão da última eleição do Mudar Faz Bem. Não tinham poder, se reuniram sobre uma bandeira, acreditando, né, num plano de governo. Então, acho que hoje o MDB tem esse mesmo momento que ele não teve 12 anos que estava no poder, né? Então, agora eu acho que é chegado esse momento do MDB de Tijucas novamente, momento que o Elmes já viveu, quando também ganhou uma eleição sem estar no poder, e tantos outros, né, já viveram. Muito bem. O Aldo Ramos diz, participação do Aldo Ramos, uma simples área de lazer que foi prometida não tiveram competência de fazer. Tudo que tem feito no sul do Rio foi feito pelo MDB. Está aí a participação do Aldo Ramos. O Ivocélio faz uma pergunta que também estava aqui na pauta. Transporte público.
esse transporte, o coletivo, o famoso coletivo. Como é que está essa situação hoje, vereadora? Esse munícipe que precisa sair da Itinga, do Porto da Itinga, da Juaia, e vir para o centro, né? Tudo gira aqui no centro. Como é que está essa situação e o que você pensa sobre isso? Eu penso que, na verdade, é inevitável, né? O município ele tem que repensar essa postura, sim, e nós temos que ter um transporte coletivo oficialmente estabelecido dentro das normas, através de um processo público, e que isso funcione, né? E, inclusive, no nosso projeto, né, no nosso plano de ação e de tudo que a gente está desenvolvendo dentro do partido, do que deveria ser, de como deveria ser para uma futura, né, proposta de governo, quando tiver estabelecida as candidaturas, é realmente organizar esse transporte público dentro do município, incluindo-se aí a retirada, digamos assim, da rodoviária daquele lugar, que é o centro da cidade, né? Remanejando essa rodoviária municipal e interestadual, né, para as margens da BR-101 e deixando aquele local ali para o transporte público municipal, entre bairros, né? Aquele estabelecimento ali funcionaria. Tem uma outra proposta muito legal, mas eu também não vou falar tudo que a gente já projetou para a cidade. Eu não vou falar, mas já que tu tocasse nesse assunto do transporte, essa, no caso, é a ideia que o MDB e que nós estamos debatendo, né? Fazer com que hoje a rodoviária seja realmente essa estação, né, interbairros, e tirar esse transporte interestadual e intermunicipal daquele local da cidade, que hoje representa um problema viário bem complicado, que os ônibus têm que entrar dentro da nossa cidade, dificuldade para sair, já tiveram vários problemas. Então, isso tem que estar, sim, num local de mais fácil acesso, seja no sul do Rio, naquela margem, seja na outra margem, seja para o lado de Santa Luzia, seja nas proximidades ali depois da Porto Belo, mas temos que urgentemente, por uma questão de crescimento da cidade, de projeção de futuro e de sucesso da cidade, retirar o nosso terminal rodoviário do centro da cidade, não há dúvida disso. Muito bem, quero ressaltar aqui aos nossos internautas, nós recebemos alguns comentários, são pouquíssimos aqui, comentando sobre o uso da máscara. Nós estamos dentro de um estúdio, nós somos um serviço de imprensa que foi classificada como um serviço essencial. E os órgãos de saúde, eles nos informam que dentro de um estúdio não há necessidade de nós usarmos máscara. Manter a distância social, isso já basta. Nós temos aqui o nosso álcool em gel, temos os devidos cuidados, mas a nossa equipe que está ali fora, na outra parte do estúdio, sim, essa toma os cuidados. Fora disso, o uso de máscara é, sim, totalmente recomendável. A Edenir, e essa é a nossa última pergunta, a gente vai fechar com essa provocação. A Edenir Fabiana diz o seguinte: como a vereadora vê a prefeitura, ela chama aqui entre parênteses máquina, inchada do jeito que está, cheia de funcionários e com serviço prestado da forma pelos órgãos municipais. Ou seja, como é que está a situação da prefeitura hoje, vereadora? Como é que você pretende governar? Como é que a vereadora Fernanda, se eleita, pretende governar? Essa questão da máquina pública, ela é, assim, do ponto de vista, né, de gestão pública, inadmissível, né? Nós temos um município, Cauã, que tem 40 mil habitantes. Nós temos uma prefeitura com mais de 2.000 funcionários. Nós temos uma empresa, que é a Cerâmica Porto Belo, que é a maior empresa de revestimento cerâmico da América Latina, né? A Porto Belo, hoje, é a maior fonte de renda, né, através dos tributos né, estaduais, federais, que acabam sendo repassados para o nosso município. E hoje a nossa prefeitura tem mais funcionários do que a própria Cerâmica Porto Belo. E com a muito menor funcionalidade, efetividade e, em tese, produção, né, produtividade. Então, é inadmissível, né? Tijucas não suporta mais essa vaca cheia de tetas, né? Então, realmente, teremos que secar para poder
avançar, governar e fazer um trabalho de gestão para todos e não para alguns. Inevitavelmente, qualquer consultor na área de gestão pública que observe os números da nossa prefeitura já vê que nós temos ali uma máquina emperrada, né? Uma bicicleta que a correia não funciona, precisa de tratamento, ela está emperrada, ela não anda, entende? E, inevitavelmente, nós vamos ter que trabalhar com isso. E a nossa preocupação hoje maior é realmente trazer essa instrução às pessoas, né? As pessoas elas têm que conhecer o que está acontecendo na gestão pública, por que ela não está andando, e daí tomar uma decisão, né? Vai estar na mão dos munícipes, das pessoas que nos estão escutando, das pessoas que estão acompanhando o serviço público, a forma com que elas querem que se resolva esse problema, né? A gente, do MDB, através do nosso candidato, que pode ser eu, que pode não ser, eu sou apenas uma pré-candidata, como já coloquei aqui, a gente vai trazer um plano e uma proposta. E cada um vai trazer. Então, é o cidadão que, na verdade, vai determinar se quer que continue aquela máquina de hora extra que tem ali, aquela máquina de incompetência, aquela gestão emperrada, essa saúde que não funciona, o dinheiro público sem trato nenhum de transparência, ou vai confiar numa outra proposta, enfim. Então, a gente faz todo esse discurso, a gente fala sobre os problemas, como forma de que as pessoas conheçam o problema, que se interem do problema e que, através desses parâmetros, possam melhor decidir o futuro delas e da cidade, né? Muito bem. Vereadora, quero deixar um pequeno espaço para você deixar uma mensagem aos internautas que estão acompanhando esse nosso programa de estreia, deixar uma mensagem de reflexão, o que você quiser falar para as pessoas que nos acompanham nesse momento. Perfeito. Eu gostaria de deixar um forte abraço carinhoso a todos os nossos munícipes, né, que nos acompanham, a todos aqueles que nos apoiam e a todos também que não temos o apoio, né, mas que, de uma forma ou de outra, faz parte da nossa comunidade e a gente quer o bem de todos, né? Tanto daqueles que nos apoiam, quanto daqueles que não nos apoiam. Todas as nossas intervenções, todos os nossos requerimentos, todos os nossos projetos, eles são pautados na melhoria do bem comum, do emprego do dinheiro público sério, da corrupção sem precedentes se acabar no nosso município, que ainda a gente vê muita corrupção, muito mau emprego do dinheiro público, muita obra sem fiscalização, muito dinheiro público realmente jogado pelo ralo e que está fazendo falta. Está fazendo falta na carteira do teu filho, está fazendo falta na maternidade que tu não podes ir lá ganhar o teu filho, está fazendo falta no posto de saúde, está fazendo falta agora lá naquele testezinho da Covid-19, né? Está fazendo falta nos leitos de UTI, está fazendo falta no tratamento público, está fazendo falta naquela rua que poderia já estar com esgoto, enfim, resolvida. Então, todas as nossas intervenções vêm nesse sentido, né, da gestão eficiente do dinheiro público e que ela possa voltar para o cidadão. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, um excelente final de semana, fiquem em casa, cuidem das suas famílias, né? E uma boa noite a todos. Muito bem, essa foi a nossa primeira entrevista com a vereadora Fernanda Mello, em nome da Teles Informática, Rudinex, Vetvale e Treviso. Esse foi Os Prefeituráveis. Nós agradecemos a audiência de todos que nos acompanharam e pedimos que vocês acompanhem as redes sociais do Jornal Razão, porque na próxima semana nós teremos mais uma entrevista. Muito obrigado a todos. Boa noite.